O menino descobre uma câmera escondida no escritório do pai. Um segredo começa a ser revelado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lucas, o que você fez com o meu lápis azul? A voz de João ecoou do andar de baixo, firme, sem gritar, mas sempre fazendo o coração de Lucas saltar. O garoto de 12 anos hesitou no topo da escada, ainda com o lápis de desenho na mão. Eu só peguei emprestado para desenhar um pouco. Vou colocar de volta no lugar. João não disse mais nada, apenas levantou os olhos, com um olhar gelado como o vento no início do inverno. Lucas se sentia sufocado dentro da própria casa, como se vivesse com um estranho. Sua família, em teoria, era uma família estável, ou o pai era contador, a mãe dona de casa, moravam em uma casa de 2 andares nos arredores tranquilos da cidade. Mas Lucas sempre sentiu que havia algo errado. Seu pai João era sempre silencioso, severo ao ponto de ser opressor. E sua mãe Maria era sempre gentil, mas seus olhos estavam sempre tristes e distantes. Ela falava pouco, evitava mencionar assuntos da casa, e especialmente nunca falava sobre o passado. Numa noite, enquanto desenhava em seu quarto, Lucas ouviu a janela fazer um ruído. Ele olhou para cima e viu uma sombra preta passar rapidamente do lado de fora. De novo, Lucas sussurrou, um arrepio percorrendo sua espinha. Ele já tinha visto aquilo mais de uma vez. Em várias noites, havia uma figura parada silenciosamente do lado de fora da janela da sala, ou junto ao portão de ferro. Mas quando ele descia para verificar, não havia mais ninguém. Você está sonhando acordado de novo, João dissera com impaciência. Não tem ninguém te vigiando. Você devia se concentrar nos estudos, parar de imaginar coisas. Mas Lucas sabia que não estava imaginando. Algo realmente estava acontecendo naquela casa, algo que seus pais nunca mencionavam. Uma vez, quando João havia saído, Lucas perguntou à mãe: Mãe, você não acha estranho? Eu sinto como se alguém estivesse me observando. Maria hesitou, a mão que lavava os pratos tremeu levemente. Não é nada, Lucas. Talvez você esteja cansado. Dorme cedo hoje, tá bom? Lucas encarou a mãe por um longo tempo, e então perguntou baixinho: O papai esconde alguma coisa da senhora? Maria virou o rosto, sem responder. Aquele silêncio era mais assustador do que qualquer resposta. João tinha um escritório no andar de cima, um lugar proibido para qualquer um da casa. Toda vez que ele entrava lá, trancava a porta, fechava as cortinas, e ninguém sabia o que havia dentro. Lucas tentou uma vez abrir, mas a maçaneta não se mexeu. O que o papai tem para esconder tanto assim? Lucas já havia perguntado, meio em tom de brincadeira. João apenas respondeu: E isso é coisa de adulto. Você ainda não tem idade para entender. Não seja curioso. Lucas se lembrava bem daquele dia. O olhar de seu pai não era apenas severo, havia algo estranho. Como se ele estivesse com medo. Num sábado de manhã, Lucas estava de bicicleta no parque perto de casa e encontrou o Sr. Gabriel, um senhor espanhol que morava ali por perto. Ele costumava conversar com Lucas, dar balas de hortelã e contar histórias da guerra. Ontem à noite eu vi um homem estranho parado perto do portão da sua casa, ele disse, franzindo a testa. Lucas se assustou. O senhor tem certeza? Gabriel assentiu. Um homem grande, de casaco preto. Ficou lá um tempo e depois foi embora de carro. Toma cuidado, Lucas. Naquela noite, Lucas viu novamente a sombra do lado de fora da janela da cozinha. Ele não teve coragem de descer, apenas ficou sentado na cama, com o coração disparado. Toda vez que tentava contar para a mãe, ela apenas ficava em silêncio, ou mudava de assunto. Certa noite, João chegou em casa tarde, com a camisa amassada e o rosto tenso. Alguém ligou para casa hoje? Ele perguntou à esposa, com urgência. Não, ninguém, Maria respondeu baixinho. João olhou para Lucas, depois baixou a voz: e se algum estranho perguntar qualquer coisa, não responda. Entendido? Lucas sentia-se sufocado. Cada dia naquela casa era como uma armadilha apertando aos poucos. Ele não conseguia dormir direito.
Sempre que fechava os olhos, a imagem da sombra aparecia. E o olhar do pai, um olhar que parecia esconder algo terrível. Papai está escondendo alguma coisa de mim? Lucas perguntou diretamente numa noite rara em que apenas os dois jantavam juntos. João levantou os olhos e colocou os talheres na mesa. Lucas, há coisas que você não precisa saber. É melhor esquecer. Mas eu não consigo. Ele se levantou de súbito, com a voz trêmula. Eu não consigo fingir que não vejo nada. Por que o senhor tranca sempre o escritório? Por que a mamãe parece sempre com medo? João se levantou também, o rosto sombrio. Pare com isso. Você é uma criança, e isso é assunto de adulto. Lucas recuou um passo, com os olhos marejados. Ele não chorou, mas seu coração parecia se partir em pedaços. Naquela noite, Maria entrou no quarto de Lucas. Sentou-se na beira da cama e acariciou suavemente o cabelo do filho. Mãe, a senhora tem medo do papai? Lucas perguntou baixinho. Maria ficou em silêncio por um bom tempo, depois disse: seu pai já foi um homem muito diferente. Mas o tempo e algumas decisões erradas o mudaram. Mas ele ainda te ama. Mesmo que você não veja isso. Não tenho mais certeza disso, mãe. Lucas olhou para o teto. Só sei que tem algo muito errado acontecendo. E eu tenho medo. Eu também, meu filho. Maria apertou a mão dele. O som da porta do escritório se fechando com força ecoou pelo corredor. Ninguém disse nada, mas ambos sabiam que amanhã, o medo voltaria novamente um pouco maior, um pouco mais perto. Seu pai vai viajar a trabalho por 3 dias, Maria anunciou na manhã de segunda-feira, enquanto arrumava a mala de João. Volta só na quinta noite. Lucas estava comendo cereal quando levantou os olhos. 3 dias fora? Sim, sua mãe assentiu. E não mexa nas coisas do seu pai enquanto ele estiver fora. Lucas não respondeu, mas algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que não deveria ser curioso, mas havia algo impulsionando. A sombra, as ligações estranhas, o olhar do pai, tudo era um quebra-cabeça desorganizado. Naquela tarde, Lucas subiu até o 2º andar e olhou para a porta do escritório. Estava fechada. Mas desta vez, ele girou a maçaneta com cuidado. Clique. Estava destrancada. O coração acelerado, Lucas empurrou a porta devagar. O cômodo estava escuro, com apenas um feixe de luz entrando pelas frestas da cortina. Na mesa, papéis organizados, alguns cadernos de contabilidade, a cadeira de couro voltada para a janela. O cheiro de madeira antiga e tinta era suave. Ele entrou silenciosamente, indo direto à estante para procurar os lápis de desenho que o pai sempre proibia. Mas ao se abaixar para pegar uma caixinha de madeira, seus olhos se fixaram numa fresta atrás dos livros. O que é isso? Lucas puxou um dos livros e viu um pequeno objeto preto, colado no canto da parede. Ele se aproximou. Uma microcâmera. Meu Deus, ele murmurou, recuando. Estava bem escondida, atrás de livros antigos. O ângulo dela apontava direto para a mesa onde seu pai sempre se sentava. Lucas olhou ao redor e começou a vasculhar as gavetas. Com as mãos trêmulas, abriu a última e estava apenas encostada. Dentro, havia um pequeno aparelho preto, um HD externo. Um HD. Ele pegou, virou de um lado para o outro. Sem rótulo, sem marca. E então, correu para o próprio quarto, levando o dispositivo. Lucas conectou o HD ao laptop da mãe, o seu estava bloqueado pelo pai. A tela pediu uma senha. Tentou sua data de nascimento errado. Nome da mãe errado. 1 minuto depois, tentou Maria 1225, data de casamento dos pais. Clique. Acesso concedido. Dentro, havia uma pasta chamada Arquivos. Lucas clicou. Diversos arquivos de vídeo apareceram em datas, códigos. Ele escolheu o mais recente e abriu. Imagem em seu pai sentado à mesa, à frente de um homem desconhecido. O sujeito vestia terno preto, cabelo bem penteado, rosto frio,
voz rouca, vou repetir, Senhor João. Não tente ser esperto. Sabemos de tudo. Inclusive o que está escondido no cofre. Lucas prendeu a respiração. Seu pai estava pálido, em silêncio, e apenas assentiu com a cabeça. Segundo vídeo, outra conversa. Um envelope sendo colocado sobre a mesa. Seu pai empurra para o outro lado. O homem pega e vai embora. Depois, o terceiro vídeo, a voz mais alta, você acha que pode escapar? Se o chefe descobrir traição, sua esposa e seu filho serão os primeiros a assumir. Não, eu não estou traindo. Eu só preciso de mais tempo, João dizia, com a voz embargada. Lucas não aguentava mais. Ele fechou o vídeo e ficou parado, imóvel. O coração batia forte, o suor molhava suas costas. O que meu pai está fazendo? Quem é o chefe? E por que ameaçariam tão claramente minha mãe e a mim? Um leve toque na porta o fez estremecer. Lucas, o que você está fazendo aí? A voz da mãe soou do lado de fora. Estou fazendo tarefa, ele respondeu rapidamente. Maria abriu a porta entreaberta, vendo o filho abraçado ao laptop. Já é quase hora do almoço. Você comeu alguma coisa? Não estou com fome. Ela entrou no quarto, pousando a mão no ombro de Lucas. Não fique o tempo todo no quarto. Janta comigo hoje, tá? Lucas assentiu. Mãe, e se alguém estiver filmando a gente dentro de casa? Maria parou. Como assim? Eu só sonhei com isso. Ela forçou um sorriso. Só foi um sonho, Lucas. Não fique pensando demais. Naquela noite, Lucas esperou até que a mãe dormisse para ligar o computador e continuar assistindo. Era um vídeo longo, de 15 minutos, e seu pai falava ao telefone, o rosto extremamente tenso. Não. Eu não vou deixar eles tocarem na Maria e no menino. Eu sei que devo a vocês, mas isso foi longe demais. Uma voz gritou do outro lado da linha. Depois, seu pai murmurou, eu sei. Eu sei que, se eu trair, ele não vai perdoar. Mas me deem tempo. Por favor. Lucas apertou os lábios, tentando segurar as lágrimas. Ele não entendia tudo, mas a sensação de angústia só aumentava. No dia seguinte, ele voltou ao parque e, por acaso, reencontrou o Sr. Gabriel. Você parece cansado, comentou o velho. Lucas olhou ao redor e sussurrou, seu Gabriel, se alguém escondesse câmeras numa casa, o que essa pessoa quer? Gabriel ergueu as sobrancelhas. Você está falando sério? Lucas hesitou. Só uma pergunta. O velho respondeu, sério, se alguém coloca câmeras, ou está procurando provas, ou está sendo vigiado por alguém ainda mais perigoso. Lucas sentiu um calafrio na espinha. Tome cuidado, Lucas. Tem coisas que é melhor não tocar. Gabriel falou baixinho e se afastou, deixando o garoto com centenas de perguntas sem resposta. Naquela tarde, Lucas se sentou diante da tela e abriu o último vídeo novamente. Seu pai estava sozinho, olhando fixamente para a câmera. Se alguém está vendo isso, isso significa que já é tarde demais. A voz dele era baixa, profunda. Tem algo que eu nunca deveria ter aceitado. Eu sei que errei. Mas se a Maria ou o Lucas estiverem assistindo, me perdoem. Eu não sei como sair disso. Ele fez uma pausa e continuou, se eles começarem a agir, protejam meu filho. Por favor. Lucas sentiu como se o coração estivesse sendo apertado por uma mão invisível. A tela escureceu. Ele ficou olhando para ela, completamente perdido. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de seu pai olhando para a câmera, dizendo palavras como se fossem um testamento, repetia-se sem parar em sua mente. Se eles começarem a agir, protejam meu filho. Quem eram eles? Na manhã seguinte, durante o café, Maria colocou um pedaço de omelete no prato dele. Você está cansado? Olhe essas olheiras. Lucas balançou a cabeça,
sem tocar na comida. Só dormi mal. Teve pesadelo? Ela o observou, preocupada. Ele pensou em falar, mas desistiu. Não, e só um pressentimento esquisito. Maria ficou em silêncio. Depois de um tempo, suspirou. Lucas, e você sente que tem algo errado com seu pai? Lucas levantou os olhos para ela. A senhora também sente? Sim, ela assentiu levemente, com a voz trêmula. Mas eu não sei o que fazer. Ele não é mais o mesmo. Não é, e o homem por quem me apaixonei. Lucas mordeu os lábios. A senhora acha que ele está escondendo algo terrível da gente? Maria olhou para o filho e depois abaixou a cabeça. Eu não sei. Mas eu tenho medo. A resposta dela fez Lucas sentir como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Naquele dia, ele não foi à escola. Mentiu para a mãe dizendo que estava com dor de cabeça e ficou em casa para ver mais vídeos do HD. Num dos arquivos de meses atrás, ele viu um homem desconhecido sentado à frente de João. Alto, careca, olhar afiado como lâmina. Eu vou dizer pela última vez, João, o homem falou com sotaque espanhol carregado. Se você trair o chefe, vamos acabar com toda a sua família. Lucas viu a mão do pai tremer no vídeo. Senhor Vinícius, e João começou. Eu não estou traindo. Só preciso de um tempo. Eu fiz tudo o que vocês mandaram. Vinícius bateu os dedos na mesa. Não nos importa o que você quer. Você nos deve. E dívida se paga. Sem dinheiro, sem vida. Entendeu? Lucas ficou paralisado diante da tela. Vinícius, ele nunca ouvirá esse nome antes. Mas o homem parecia perigoso, frio, como se ameaçar vidas fosse algo trivial. Outro trecho, filmado à noite, luz fraca, mas o suficiente para ver seu pai sozinho na sala, segurando o telefone. Eu não consigo mais fazer isso, João dizia. Eles sabem que eu guardei cópias dos livros. Se a Maria souber que eu lavei dinheiro, e ela vai me deixar. E o menino, e ele vai me odiar. A voz do outro lado não era audível, mas Lucas viu o pai abaixar a cabeça e murmurar: eu errei, e errei desde o começo. Lucas sentia um peso esmagador no peito. Não sabia se devia sentir raiva ou medo. Seu pai não era apenas uma vítima, ele fazia parte daquilo. Parte de um sistema sujo. Papai lavava dinheiro? Lucas falou em voz alta. Em uma organização criminosa. O ar no quarto parecia ficar mais denso. Naquela tarde, Lucas voltou ao parque de bicicleta. Não estava procurando o Sr. Gabriel, mas o encontrou sentado sob a velha árvore à beira do lago, como de costume. Você voltou, o velho falou primeiro. Lucas se sentou ao lado, tirando o boné. Seu Gabriel, e se uma pessoa cometeu crimes, mas agora está sendo ameaçada e ela é má ou digna de pena? O velho riu de leve. Pergunta difícil. Às vezes, a pessoa pode ser as duas coisas. Mas, e se essa pessoa for meu pai? Lucas disse, com os olhos marejados. Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: você descobriu algo? Lucas abaixou a cabeça. Encontrei uma câmera escondida no escritório dele. Depois o HD. E vídeos, e um homem ameaçando ele. Toda a família. Dizendo que iriam acabar com a gente se ele traísse. Gabriel se recostou na árvore e suspirou. Você sabe o nome do homem? Vinícius. Os olhos do velho se estreitaram. Esse nome, e não me é estranho. Lucas o encarou. O senhor conhece ele? Não pessoalmente, respondeu devagar. Mas morei em São Paulo, onde houve casos de lavagem de dinheiro usando empresas falsas. A polícia espanhola já procurou um tal de Vinícius, um intermediário muito astuto. Diziam que ele fugiu para a América do Sul, mas depois apareceu na Europa. Poucos viram o rosto dele. Lucas estremeceu. Meu pai era contador. E agora ele quer que seu pai volte a fazer o trabalho sujo. Gabriel assentiu,
com a voz grave. Você está vivendo um perigo real, Lucas. Então o que eu faço? Você ainda é só um garoto. Mas, e o velho olhou fixamente nos olhos do menino. Se tiver provas, não as perca. E não haja sozinho. Precisa de um adulto de confiança. Mas eu não confio em ninguém e só no Senhor. Lucas disse, com a voz embargada. Tem alguém em quem eu acho que você pode confiar? Seu professor de informática, qual é o nome mesmo? Professor Mateus, Lucas assentiu. Ele é muito bom. Então, se chegar o momento, e fale com ele. Lucas apertou as mãos com força. Eu vou pensar. Mas tenho medo, e se eles descobrirem que vi os vídeos? Gabriel assentiu, colocando a mão no ombro de Lucas. Eu também vou ficar de olho na sua casa. Você não está sozinho. Naquela noite, Lucas não falou nada durante o jantar. Sua mãe também estava calada, os olhos com olheiras profundas pela falta de sono. Depois de um tempo, ela disse baixinho, como se tivesse pensando muito, Lucas, e se um dia você me vir fazendo algo estranho, e não se assuste. Lembre-se, tudo o que faço é para te proteger. Ele levantou o rosto. A senhora sabe de alguma coisa, mãe? Maria olhou para o filho, os olhos cheios de lágrimas. Sei de parte. Mas não sei de tudo. Só sei que seu pai está com muito medo. E isso me deixa ainda mais preocupada. Lucas pensou em contar, mas desistiu. Ele tinha medo. Não só da organização, mas também do que poderia acontecer se a mãe soubesse toda a verdade. Tudo poderia desmoronar. Naquela noite, Lucas trancou a porta do quarto, fechou as cortinas e escondeu cuidadosamente o HD no fundo da gaveta. Sentou-se com os joelhos no peito, olhando para a janela, onde a luz do poste de rua atravessava a cortina fina. Ouviu o som distante de uma moto. Um gato pulou o muro. E no meio da escuridão, Lucas teve a certeza que alguém lá fora estava observando. A noite avançava. A casa estava tão silenciosa que Lucas ouvia o tic-tac do relógio pendurado no corredor. Ele estava deitado, encolhido debaixo do cobertor, mas os olhos permaneciam abertos. A mente era como um projetor, repetindo as cenas dos vídeos, as ameaças do Sr. Vinícius, as vezes em que seu pai abaixava a cabeça de medo. De repente, ouviu um som muito baixo vindo do corredor. Levantou-se com cuidado e encostou o ouvido na porta. Vozes sussurradas muito baixas, mas claramente dos pais. Ele abriu a porta o mínimo possível. Eles não vão parar, Maria, disse João, a voz rouca. Você quer fugir, mas acha mesmo que conseguiria ir longe? Não consigo mais viver assim, João, Maria respondeu, quase chorando. Todos os dias eu sou só um corpo vazio. Lucas está com medo, eu vejo. Ele não diz nada, mas sabe que tem algo muito errado acontecendo. Lucas prendeu a respiração. Encostou-se à parede perto da escada, de onde conseguia ouvir melhor. Eu tentei proteger vocês dois ficando em silêncio, João disse. Você acha que eu nunca quis sair disso? Mas eles sabem de tudo. Toda vez que tento cortar contato, horas depois já tem alguém parado na frente de casa só para lembrar que estão observando. Então, e me diga, Maria soluçou, como tudo começou. Por quê? João ficou calado por um bom tempo. Depois suspirou. Eu trabalhava como contador para uma empresa que achei ser legal. Trabalho leve, salário bom. Nunca pediram nada demais. Eu só cuidava dos livros contábeis. Depois descobri que era uma empresa de fachada lavagem de dinheiro para a organização do Sr. Vinícius. Maria se levantou bruscamente. O quê? Você lavava dinheiro? Não foi de propósito. No começo eu não sabia. Quando descobri, e já era tarde. João passou a mão nos cabelos. Eles ameaçaram me denunciar, ou pior. Você devia ter me contado desde o começo. Maria gritou. Pra quê? Pra te fazer viver com medo, como agora. João também gritou.
Eu achei que estava te protegendo. Proteger nos arrastando para esse abismo? Maria chorava. Você não vê como o Lucas vive assustado? Ele não é mais uma criança leve e feliz. Lucas estava imóvel na escada. Todo o seu corpo gelado, os olhos arregalados. Não sabia se chorava ou fugia. Só sabia que todas as dúvidas, todos os medos estavam confirmados. De repente, um barulho. Lucas se assustou, havia esbarrado num pequeno vaso de flores no canto da escada. O vaso caiu, batendo no degrau, fazendo um som que ecoou por todo o andar. Lucas! Maria chamou alto. Você, está aí? Ele pensou em correr pro quarto, mas as pernas não se mexiam. João acendeu a luz do corredor. Lucas! Você ouviu tudo? Lucas saiu do canto escuro, os olhos vermelhos. Eu não queria e não consegui dormir e escutei vocês. João olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. O que você ouviu? Lavagem de dinheiro e o Sr. Vinícius e ameaças e tudo, e Lucas engoliu em seco. E eu sabia mesmo antes de ouvir vocês conversando. Maria ficou paralisada. Você sabia? Lucas assentiu. Entrei no seu escritório quando o senhor viajou. Fui procurar um lápis e aí achei a câmera, depois o HD e eu vi todos os vídeos. João arfou. Meu Deus! Maria levou a mão à boca. Lucas, por que não contou para mim? Eu estava com medo. Ele sussurrou. Achei que, se eu contasse, alguém viria matar a senhora e ou a mim. No vídeo, ele dizia que, se o pai traísse, iriam acabar com toda a família. Eu fiquei com muito medo. João caiu sentado na escada. Você não faz ideia do que está se metendo, Lucas. Eles não são gente com quem se brinca. Maria abraçou o filho com força. Você não fez nada de errado. Só tentou entender o que estava acontecendo. A culpa é do seu pai e culpa dos adultos. Lucas começou a chorar. Por que o senhor fez isso, pai? Por que se envolveu com esses criminosos? Por que não parou quando descobriu? João escondeu o rosto nas mãos. Porque eu fui fraco. Porque eu tive medo. Maria apertou o filho com mais força. João, quanto tempo você ainda tem? O que eles vão fazer? João levantou o rosto. Eles disseram que, se até o fim do mês eu não concluir os envios internacionais, e virão até aqui. Aí não teremos mais nada a perder. Lucas sussurrou, eles vão matar a gente? Eu não sei, João gritou. Eu não sei mais, Maria. O silêncio tomou conta por minutos. Só o vento do lado de fora e o tic-tac do relógio se ouviam. Maria quebrou o silêncio. E agora? O que pretende fazer? João olhou para a esposa e depois para o filho. Vou fingir que estou colaborando, continuar preparando os documentos. Enquanto isso, e tento avisar a polícia. Mas, e não sei em quem confiar. Se vazarem, eles agem imediatamente. Lucas sentou ao lado do pai. E se o senhor falasse com o professor Mateus? João franziu a testa. Quem? Meu professor de informática. Acho que ele ajudaria. Ele é justo, cuidadoso e já me disse que, se algum dia eu não conseguisse falar com um adulto em casa, ele estaria lá para me ouvir. João ficou pensativo. Maria olhou para o marido. Talvez ele esteja certo. João balançou a cabeça. É muito perigoso. Se escaparmos uma única informação. Lucas interrompeu. Pai. Se continuarmos assim, e nunca vamos escapar. Nunca. João olhou para o filho. Os olhos daquele menino de 12 anos estavam firmes, maduros demais para a sua idade. Suspirou. Vou pensar. Maria segurou as mãos dos dois. Somos só nós três. Se um cair, todos caem. Pense bem, João.
Lucas sussurrou: eu não quero perder a mamãe. Nem o senhor. Mas se continuarmos calados, e vamos perder tudo. Os três ficaram ali, no corredor silencioso da madrugada, como uma família presa num pesadelo sem saída. 3 dias depois da conversa noturna, o clima na casa estava ainda mais pesado. João mal falava. Maria tentava parecer normal, mas os olhos vermelhos e os olhares constantes pela janela atraíam. Lucas vivia em 2 mundos: um aluno exemplar na escola, outro personagem no pesadelo que era sua própria casa. Numa manhã, ao empurrar a bicicleta pelo portão para ir à escola, Lucas parou de repente. Algumas casas adiante, havia um carro preto estacionado silenciosamente à beira da calçada. O vidro da frente tinha película espelhada. Não dava para ver quem estava dentro. Mas o que fez Lucas gelar foi o fato de que aquele carro estava ali desde ontem. E também anteontem. Aquele carro, murmurou. Maria saiu de casa com uma sacola de pães. Viu o olhar do filho e seguiu a direção. Aquele carro está ali há dias, Lucas disse em voz baixa. Maria apertou a mão do filho. Entre. Mas eu vou me atrasar para a aula. Entra. A voz dela cortou o ar, fria, completamente diferente do tom habitual. Lucas recuou, as mãos tremendo. Maria fechou o portão e o puxou para dentro de casa. Lembra do que te falei outro dia? Ela se abaixou e sussurrou. Se eu fizer algo estranho, é para te proteger. Lucas assentiu, os lábios apertados. Maria fechou as cortinas, foi até a cozinha e pegou o celular. João, disse rapidamente, o carro preto está de novo na frente da casa. Ninguém saiu dele. Mas ontem ele já estava aqui. Acho que estão nos vigiando. A voz de João, do outro lado: não faça nada precipitado. Fique com o Lucas dentro de casa. Trancou a porta dos fundos? Já. Mas estou com medo. Deixa comigo. Não demonstre pânico. Vou voltar para casa agora. Lucas estava sentado no sofá, imóvel, tentando captar cada palavra da mãe. Ele sabia muito bem, as coisas estavam saindo completamente do controle. Naquela tarde, Lucas ainda foi para a escola. Sua mãe insistiu em levá-lo e buscá-lo. Mas, na saída, algo aconteceu que ele jamais esqueceria. Lucas estava parado em frente ao portão da escola, esperando a mãe. Os alunos já estavam dispersando, o céu começava a escurecer. Um carro preto se aproximou em silêncio. O vidro do carro desceu lentamente. Um homem de óculos escuros, rosto duro, sorriu de lado. Lucas? Ele parou, desconfiado. Quem é o senhor? Seu pai me pediu para te buscar. Sua mãe ficou presa no trânsito. Isso não é verdade. Lucas deu um passo para trás. Meu pai não disse nada. Você quer que algo ruim aconteça com seus pais? A voz do homem ficou seca, cortante como aço. Lucas virou-se para correr, mas uma mão agarrou sua manga, puxando-o com força em direção ao carro. É melhor você cooperar. Larga de mim. Ele gritou alto, se debatendo com força. Lucas. Uma voz velha e firme soou atrás dele. Era o Sr. Gabriel, passando de bicicleta. O menino não vai a lugar nenhum. Gabriel gritou, puxando um bastão de madeira velho da cestinha da bicicleta e correndo em direção ao homem. O sujeito largou Lucas, pulou para dentro do carro e arrancou em alta velocidade, deixando marcas de pneu queimado no asfalto. Lucas caiu sentado no chão, ofegante. Gabriel correu e o ajudou a levantar. Você está bem? Perguntou, aflito. Quase me pegaram, disse Lucas, ainda assustado. Você lembra do rosto dele? Lucas assentiu. Sim, ele tinha uma cicatriz comprida embaixo do queixo. Gabriel cerrou os punhos. Vou chamar a polícia. Não. Lucas gritou. Eles não podem saber que fui eu quem contou tudo. Gabriel o observou atentamente. Você está escondendo algo muito sério.
Lucas apertou os lábios. Se eu contar, o senhor promete não dizer nada para ninguém, a menos que eu autorize? Prometo. O garoto assentiu. Eles estão vigiando minha família. Porque meu pai já trabalhou para eles. E agora, estão ameaçando matar todos nós se ele não continuar lavando dinheiro. Gabriel respirou fundo. Você tem provas? Lucas confirmou com a cabeça. Tenho vídeos. Num HD. Mas escondi. Gabriel assentiu. Você precisa ter muito cuidado. Qualquer passo em falso pode levantar suspeitas. Quando Maria chegou, correu imediatamente para abraçar o filho. Meu Deus! Você está bem? Lucas apontou para Gabriel. Se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido. Maria apertou ainda mais o filho. Obrigada, senhor, muito obrigada. Gabriel olhou sério para ela. A senhora precisa tirar esse menino daqui. O quanto antes. No caminho de volta, Maria não disse nada, apenas segurou firme a mão de Lucas. Ao chegarem em casa, ela ligou imediatamente para João. Eles agiram. Quase pegaram o Lucas. Do outro lado da linha, João quase gritou: "Luque! O senhor Gabriel salvou nosso filho a tempo. Eu estou com muito medo, João, a gente não pode ficar aqui nem mais um dia." João respirava com dificuldade. Fica com o Lucas o tempo todo. Hoje à noite vou terminar o último relatório para eles, mas ao mesmo tempo vou começar a criptografar os arquivos. Se der sorte, consigo mandar os dados para a polícia em segredo. E se não tiver sorte? Maria perguntou, com a voz trêmula. Então talvez a gente seja eliminado. Lucas escutava tudo em silêncio. Voltou para o quarto, abriu a gaveta, tirou o HD, olhou para ele por alguns segundos e o abraçou forte contra o peito. Eu não quero ser mais uma vítima, murmurou como se fizesse um juramento. Quero salvar minha mãe. E meu pai também. A noite caiu. Lá fora, o carro preto havia sumido, mas a escuridão parecia mais densa do que nunca em todo o bairro. Dentro da casa, 3 pessoas, 3 destinos entrelaçados em silêncio, medo e uma esperança frágil que ameaçava apagar. Um toque na porta fez Lucas estremecer. Ele estava em seu quarto, segurando o HD escondido sob o casaco no fundo do armário. Maria correu para atender. Do lado de fora estavam 2 homens à paisana, rostos frios, segurando distintivos. Somos da polícia local. Houve um relatório sobre irregularidades cadastrais. Precisamos verificar, disse um deles, com voz firme. Maria gaguejou, agora. Mas já entregamos toda a documentação no mês passado. Precisamos confirmar. Por favor, coloque o RG, comprovante de residência e documento de aluguel sobre a mesa. Lucas espiou pela porta entreaberta. Um dos homens olhou para ele, o olhar parando por alguns segundos antes de seguir adiante. Maria chamou: Lucas, vá para o seu quarto. Ele recuou e fechou a porta. Mas deixou uma fresta aberta e ficou escutando. O seu marido está onde? Perguntou o segundo policial. Ele está viajando a trabalho, respondeu Maria, tentando manter a calma. Nome completo? João Silva. Telefone? Maria recitou o número, com a mão levemente trêmula. O policial anotou. Um deles começou a andar pela sala, como se procurasse algo. Lucas ouviu claramente os passos no piso de madeira, o som de papéis sendo folheados, e da caneta riscando firme no bloco. A senhora não tem mais nada a declarar? Perguntou o homem, com uma voz fria. Maria permaneceu em silêncio. Depois balançou a cabeça. Não. Os 2 homens se levantaram e assentiram. Esperamos que colabore novamente caso haja outra inspeção surpresa. Sim, obrigada. A porta se fechou. Maria suspirou fundo, apoiando-se na parede. Lucas correu até ela. Mãe, quem eram eles? Não tenho certeza, ela sussurrou. Mas talvez não fossem apenas policiais.
O que a senhora quer dizer? Talvez fossem homens do Vinícius, disfarçados de policiais para investigar. Lucas sentiu um arrepio profundo. Eles sabem onde moramos, sabem o nome do seu pai, sabem até onde você estuda. Maria apertou a mão do filho. Estão cercando a gente, pouco a pouco. Naquela noite, quando João chegou em casa, quase arrombou a porta de tanta ansiedade. Eles vieram verificar? Perguntou ofegante. Sim, Maria respondeu. 2 homens. Olhares muito afiados. João caiu sentado no sofá. Eu o avisei. O nosso silêncio é uma faca de 2 gumes. Lucas entrou na conversa. Então o senhor vai fazer o quê? Quando vai agir? João olhou para o filho. Estou copiando todos os dados para um arquivo separado. Mas preciso de tempo. Se for rápido demais, vão desconfiar. Meu computador pode estar com escuta. Lucas arregalou os olhos. Escuta? João puxou debaixo da mesa um pequeno pedaço de plástico. Achei isso hoje de manhã. Um gravador. Minúsculo. Não é meu. Nem seu. Nem da sua mãe. Então, quem colocou? Maria levou a mão à boca. Eles já entraram na nossa casa? João assentiu. Talvez em algum momento em que me descuidei. Lucas se lembrou do dia em que voltou da escola e encontrou o portão da frente entreaberto, mesmo sabendo que sua mãe sempre o trancava. Quando perguntou, Maria achou que fosse o vento. Talvez, naquela hora, alguém já tivesse invadido a casa. Maria tremia. Então, nossas conversas podem ter sido todas ouvidas? É bem possível, João respondeu. Mas acho que o dispositivo foi colocado recentemente. Lucas exclamou, eles estão se aproximando. Então por que o senhor ainda não chamou a polícia de verdade? Porque eu não sei em quem confiar. João gritou. E se tiver alguém do Vinícius dentro da polícia? Se eu contar para a pessoa errada, morremos todos naquela mesma noite. Lucas se levantou de repente. Eu não aguento mais. Estou cansado de sentir medo. Tenho medo de dormir. Tenho medo de acordar. Tenho medo toda vez que ouço uma batida na porta. Eu não quero viver na escuridão assim. Maria abraçou o filho, chorando descontroladamente. Me desculpa, eu sou impotente. João virou o rosto. Ele não chorava, mas suas mãos estavam tão apertadas que ficaram brancas. Depois de um tempo, ele se levantou, a voz mais baixa e firme. Amanhã vou falar com alguém. Com quem? Lucas perguntou. Com o professor Mateus. Maria ergueu os olhos. Você tem certeza? Eu confio no Lucas. Se ele diz que esse professor é confiável, então temos que apostar. Lucas assentiu com firmeza. Tenho certeza. Ele não é como os outros. João se aproximou, ajoelhou-se diante do filho. Lucas, me desculpa. Por ter feito você carregar esse fardo tão cedo. Mas foi por sua causa que eu comecei a pensar em acabar com tudo isso. Lucas falou com a voz embargada, o senhor vai mesmo agir? Eu prometo. Lucas olhou nos olhos do pai, olhos escurecidos, mas pela primeira vez, havia algo neles, e como uma centelha de determinação. A noite caiu. Lucas revirava-se na cama, sem conseguir dormir. De repente, um leve som de vibração veio do criado mudo. Ele abriu a gaveta, era o celular da mãe, esquecido ali desde a tarde. Uma nova mensagem apareceu, se você abrir a boca, Lucas nunca mais verá a luz do dia. Lucas prendeu a respiração. Levantou-se, com as mãos trêmulas, e levou o telefone até o quarto da mãe. Mãe! Você viu a mensagem de um número estranho? Maria pegou o aparelho e leu. Seu rosto empalideceu. Eles sabem até meu número e sabem o que estamos planejando. João veio correndo do outro cômodo, leu a mensagem e desabou no chão, socando a parede. Temos que ser mais rápidos.
Lucas tremia. Eles citaram meu nome. Eles estão usando você para nos controlar, disse João. Sabem que você é nosso ponto mais fraco. Maria começou a chorar. Somos como ratos numa gaiola de ferro, sem saída. Lucas cerrou os punhos. Olhou para o HD sobre a mesa de estudos, com um brilho estranho nos olhos. Já não era mais medo. Não, sussurrou. Eu não vou deixar que eles vençam. Lucas sentou-se diante da mesa, encarando o HD. Lá fora, o vento soprava forte, as cortinas balançavam suavemente, como o ritmo inquieto do coração dele. Desde a noite anterior, quando a ameaça apareceu no celular da mãe, tudo havia mudado. O medo agora tinha nome. Tinha rosto. E estava cada vez mais perto. Ele ligou o laptop e abriu o último vídeo, e mostrava seu pai escrevendo algo em um papel. Depois, ele dobrava a folha, olhava nervoso ao redor e a queimava no cinzeiro. Lucas pausou a imagem naquele momento. Voltou um trecho e prestou atenção. João havia escrito 3 linhas rapidamente, com a mão esquerda estranho, já que ele era destro. Lucas ampliou a imagem e capturou o quadro antes de o papel ser queimado. Canto direito, e gaveta número 2, e atrás da foto de casamento. Lucas correu até o escritório do pai, revirou a segunda gaveta no armário de documentos. Exatamente como no bilhete, atrás da moldura da velha foto de casamento havia um pequeno papel dobrado, escondido entre 2 tábuas de madeira. Ele o abriu. Estava escrito: esta é a senha para decodificar os arquivos reais. Se eu for capturado, use-a. Mas entregue apenas a quem possa salvar minha família. Mais ninguém. Lucas apertou o papel contra o peito, o coração disparado. Maria entrou no quarto e viu o filho ajoelhado diante do armário, tremendo com o papel na mão. Lucas, você achou alguma coisa? Ele levantou o rosto, os olhos marejados. Eu sei que o pai criptografou os dados reais. E sei que ele queria entregá-los à polícia, mas ele está hesitando. E eles não estão. O que você vai fazer? Lucas se levantou. Vou até o professor Mateus. Maria ficou em choque. Não. É perigoso demais. Eu não posso mais esperar pelo pai. Sua voz era firme. A cada minuto que passa, estamos mais encurralados. Eu não quero acordar amanhã e descobrir que a senhora sumiu. Ou que o pai foi levado. Maria o abraçou com força. Você não entende, Lucas. Eles são assassinos. Não tem compaixão. Mas eu tenho. Lucas gritou. E não vou deixar o medo me matar por dentro. João apareceu na porta, observando os dois em silêncio. Você tem razão, disse em voz baixa. Esperei demais. Por medo, por fraqueza, mas o meu silêncio está matando essa família. Maria se virou para o marido. Então, vai com ele até o professor Mateus? João balançou a cabeça. Não. Se eu aparecer, vão me seguir imediatamente. Mas se for só um menino indo cedo para a escola, vão suspeitar menos. Lucas assentiu. Vou levar o HD. E o papel também. João se aproximou do filho, colocando as mãos nos ombros dele. Lucas, eu nunca fui tão corajoso quanto você. Mas foi você quem me fez ter forças para encarar o que eu criei. Maria chorava. Você não vai sozinho. Vamos atrás. Se algo acontecer, agimos. Não, Lucas sussurrou. Se forem juntos, eles vão desconfiar. Deixem que eu faça isso sozinho. Como quando entrei no escritório do pai. Eu consegui uma vez, vou conseguir de novo. João ficou em silêncio por um longo tempo. Então abriu uma gaveta e tirou um relógio antigo. Este era do seu avô. Dentro tem um rastreador. Se algo acontecer, saberemos onde você está. Lucas o colocou no pulso, apertou bem a fivela. Vou ter cuidado. Maria acariciou os cabelos do filho, com lágrimas nos olhos. Tem certeza de que somos nós os adultos e você a criança?
Lucas sorriu de leve. Dessa vez, talvez eu seja um pouco mais adulto. Na manhã seguinte, ainda sob o nevoeiro, Lucas vestiu a mochila, colocou o relógio e se despediu dos pais em silêncio. Maria o abraçou pela última vez e sussurrou: seja o que for que fizer, eu sempre confiarei em você. João assentiu. Siga em frente. Não olhe para trás. Lucas saiu de casa. O vento frio cortava a gola do casaco, ele puxou o capuz. Cada passo era pesado, mas firme. A mochila nas costas parecia carregar o futuro da família. Ele atravessou o parque. A neblina cobria a grama. Do outro lado da rua, um carro preto estava estacionado, os vidros embaçados, imóvel como uma sombra. Lucas o viu de relance, mas seguiu em frente, sem diminuir o passo, sem olhar para trás. A caminho da escola, ele dobrou numa viela conhecida e seguiu até um antigo prédio de apartamentos onde o professor Mateus morava. Uma vez, o professor dissera em sala que, caso alguém esquecesse o caderno, podia passar lá. Ninguém imaginava que Lucas um dia realmente o faria. A luz do segundo andar se acendeu. Lucas respirou fundo e apertou a campainha. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. O professor Mateus apareceu, cabelos bagunçados, usando um casaco leve. Lucas, perguntou surpreso. A essa hora, e o que você faz aqui? Lucas o encarou, com olhar decidido. O senhor pode guardar um segredo? Mateus o observou por um momento. Depois assentiu. Entre, Lucas. A porta se fechou suavemente, como um suspiro, mas lá dentro, uma tempestade se preparava para explodir. A porta se fechou. Lucas entrou no pequeno apartamento do professor Mateus, segurando firme a mochila como um tesouro. O ambiente era simples, uma estante, uma mesa de trabalho e um sofá com um cobertor de lã por cima. Sente-se, Lucas, disse o professor com suavidade. Você aparece a essa hora, com esse rosto tenso, com certeza é algo sério. Lucas assentiu, sentando-se. O senhor disse que se eu tivesse um problema grave, podia falar com o senhor, certo? Sim, Mateus confirmou. E continuo de pé com essa promessa. Ele tirou o HD da mochila e o colocou sobre a mesa. Professor, eu preciso que o senhor veja isso. Mas primeiro, preciso contar tudo do começo. Mateus sentou-se de frente, atento. Estou ouvindo. Meu pai é contador. Mas trabalhou para uma organização criminosa. Eles o forçaram a lavar dinheiro, e quando ele quis sair, ameaçaram matar toda a família. Minha mãe é ameaçada todo dia. E eles me usam para controlar os dois. Quase me sequestraram na escola. Mateus permaneceu imóvel. Apenas os olhos mudaram de curiosos para chocados, depois sérios. Continue, disse ele. Encontrei uma câmera no escritório do meu pai. Depois, este HD com todos os vídeos como prova. Encontros com um homem chamado Sr. Vinícius, entrega de envelopes, ameaças. Eu vi tudo. Tem uma parte onde meu pai diz que, se alguém encontrasse esses dados, deveria usá-los para salvar a família. Mateus assentiu lentamente. Você é muito corajoso, Lucas. Não. Lucas balançou a cabeça. Só não quero mais viver com medo. Mateus pegou o HD e conectou ao próprio laptop. Senha? Lucas tirou o papel escondido atrás da foto de casamento e entregou. Este é o código para decifrar os arquivos. Mateus digitou. Após alguns segundos, a pasta se abriu. Vários vídeos, arquivos PDF e gravações apareceram. Meu Deus, o professor murmurou. Isso é um sistema completo. Tem listas de contas, transferências, nomes de beneficiários. Um nível de profissionalismo altíssimo. Meu pai está sendo forçado a fazer mais uma transferência, mas ele está tentando ganhar tempo para avisar a polícia. Mateus olhou para ele. E você veio até aqui para ajudá-lo a agir antes que seja tarde demais? Sim. Mas não sabemos em quem confiar.
Eles colocaram um dispositivo de escuta em nossa casa. Disfarçam-se de policiais para fazer visitas. Estão em toda parte. Mateus se levantou, foi até o outro quarto. Voltou com um telefone antigo. Tenho um velho amigo, Tiago Carvalho. Ele é investigador sênior da Divisão de Combate ao Crime Financeiro. Já me disse que, se surgisse algo grande, era para ligar direto. Vou ligar agora. Lucas exclamou, mas e se ele for um deles? Eu não quero cair nas mãos do Vinícius. Tiago é íntegro, Mateus garantiu. E ele odeia mais do que ninguém os criminosos que se escondem por trás de empresas legítimas. Mateus discou o número. Após alguns toques, uma voz masculina e grave atendeu, Carvalho falando. Tiago, sou eu Mateus Lima. Estou em casa. É urgente. Você nunca me liga a essa hora. Diga. Tenho aqui um aluno que trouxe um HD com dados financeiros detalhados, indícios de lavagem de dinheiro, ameaças, provas em vídeo e áudio. É extremamente sensível. O pai dele está sendo forçado por uma organização a continuar trabalhando para eles. A voz de Tiago ficou mais séria. Você tem certeza? Mais do que nunca. Os arquivos estão abertos no meu computador. Um nome se destaca, Sr. Vinícius. Alguns segundos de silêncio. Escute, disse Tiago, tranque a porta. Não abra para ninguém. Estarei aí em 30 minutos com uma equipe especial. Mateus desligou. Virou-se para Lucas. Você iniciou uma tempestade, Lucas. Mas, desta vez, nós temos a vantagem. Lucas olhou para o professor. O senhor tem certeza de que eles vão ajudar? Absoluta. Exatamente 30 minutos depois, a campainha tocou. Mateus olhou pelo olho mágico e abriu a porta. 3 homens entraram. À frente estava Tiago alto, olhar afiado, terno preto simples. Você é o Lucas? Ele perguntou. Lucas assentiu. Você é muito corajoso. Tiago sentou-se. Preciso confirmar algumas informações. Seu pai se chama João Silva? Sim. Ele já foi contador de qual empresa? Lucas respondeu, uma empresa chamada Grupo Financeiro Aurora. Mas era só uma fachada. Tiago olhou para Mateus. Ótimo. Muito bom. Temos o endereço IP das transações nos arquivos. Se conseguirmos confirmar a conexão com contas no exterior, teremos motivo suficiente para iniciar uma operação. Lucas interrompeu, o senhor pode proteger minha família? Tiago o encarou por alguns segundos. Não apenas proteger, Lucas. Vamos colocar todos vocês no programa de proteção à testemunha. Com essas provas, podemos desmontar toda a rede. Lucas sussurrou, então, eu fiz a coisa certa? Mateus pôs a mão em seu ombro. Não apenas certa, foi a coisa mais certa que você poderia ter feito. Tiago pegou o rádio. Código nível 3. Ativar plano V17. Alvo, Sr. Vinícius. Iniciar rastreio a partir do endereço IP. Fase 2, em contato com a testemunha João Silva, garantir segurança total. Uma confirmação firme veio do outro lado. Lucas olhou pela janela. O dia clareava. Pela primeira vez em meses, aquela luz não lhe causava medo. Quero ver meus pais, ele disse. Tiago assentiu. Vamos te levar em segurança. Mas a partir de agora, sua família será levada para um local completamente seguro. Mateus sorriu. Vamos encerrar isso, Lucas. E você vai recomeçar sem sombras. Lucas apertou os punhos. E sem medo. Naquela noite, as luzes da cidade se acenderam como de costume. Mas em um local discreto, longe do centro, dentro de uma sala secreta da Unidade Nacional de Investigação Financeira, o maior plano de combate ao crime do ano estava em curso. Tiago estava diante de uma grande tela, apontando para um diagrama que conectava empresas de fachada, contas offshore e o nome central, destacado em vermelho, Sr. Vinícius.
Temos tudo, disse ele, firme. Vídeos, áudios, testemunhos, registros contábeis e até o código para decifrar as transações. Esta noite, ele não terá para onde fugir. Um oficial falou, o sinal do GPS confirma, dele está na mansão à beira do lago, em Serra do Ouro. Tiago assentiu. Plano de sempre. Equipe 1 cerca o lado de fora. Equipe 2 entra pelos fundos. Nada de deixar ele tocar no celular. Reforçando, queremos ele vivo. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Lucas estava com os pais dentro de um veículo blindado cinza prateado, a caminho do local seguro. Maria olhou para o filho e acariciou seus cabelos. Está com frio? Lucas balançou a cabeça. Estou bem. Só um pouco preocupado com o professor Mateus. João segurou a mão da esposa e do filho. Você fez o que nem eu nem sua mãe conseguimos fazer. Corajoso. Claro. E certeiro. Lucas olhou para o pai, os olhos úmidos. Eu só não queria perder vocês. Maria apertou a mão do filho. E graças a você eu posso respirar de novo. Um agente do banco da frente disse, e fiquem tranquilos. Estamos levando vocês para o centro de proteção à testemunha. Vocês terão uma nova identidade, um novo endereço. Segurança total. João perguntou, viu Vinícius. Hoje à noite ele será preso. Estamos agindo por todos os lados. Lucas olhou pela janela. A escuridão lá fora já não era assustadora. Era apenas escuridão e a luz estava cada vez mais próxima. Na mansão à beira do lago, os refletores iluminaram de repente toda a fachada. Polícia Federal. Todos no chão. Gritos ecoaram junto ao barulho forte de botas correndo. A porta foi arrombada. Poeira no ar. Lá dentro, o Sr. Vinícius se sobressaltou, derrubando a mesa de centro e pegando o celular. Apaga o disco. Agora, ele gritou ao telefone. Tarde demais. Tiago entrou pela porta dos fundos, mostrando o mandado de prisão. Todas as provas estão conosco, Sr. Vinícius. Você está preso por lavagem de dinheiro, ameaça à vida de civis e vários outros crimes. Vinícius riu com desprezo. Vocês acham que é tão fácil me pegar assim? Um agente o empurrou contra a mesa, algemando-o pelas costas. Tiago se inclinou e sussurrou em seu ouvido, um garoto de 12 anos fez o que você nunca imaginou. Ele acabou com a rede que você construiu por uma década. Os olhos de Vinícius se estreitaram. Lucas. Tiago sorriu. Esse nome nunca mais vai chegar às suas mãos. 2 dias depois, em um complexo isolado de proteção a testemunhas, Lucas estava sentado nos degraus de pedra, segurando um caderno de desenho novinho. Ele desenhava uma casinha iluminada pelo sol, com uma laranjeira, sua mãe regando as plantas e seu pai lendo um livro. João saiu, sentou-se ao lado do filho. O que você está desenhando? Nossa nova família. Nós podemos recomeçar, né? Lucas assentiu. Não quero esquecer o passado. Mas quero seguir em frente. Sem medo. João ficou em silêncio por um instante, depois sussurrou, me desculpa, Lucas. O garoto olhou para ele. Eu errei. Fui fraco. Escolhi o silêncio. Mas foi você quem me deu coragem. Lucas sorriu. O senhor fez a coisa certa no final. Maria saiu da cozinha, trazendo 3 xícaras de chocolate quente. Com esse tempo, precisamos de um pouco de calor. Lucas pegou a xícara, beijando de leve a mão da mãe. Obrigado, mãe. Os 3 sentaram juntos nos degraus, olhando o gramado banhado de sol suave. João colocou a mão no ombro de Lucas. Sabe, eu achava que proteger minha família era aguentar tudo sozinho. Mas você me mostrou que, às vezes, o mais forte é quem tem coragem de falar. Maria assentiu. E o mais corajoso pode ser um menino de 12 anos. Lucas sorriu, tomando um gole do chocolate. Eu só sou um menino que não queria perder quem amava.
Uma semana depois, a TV Nacional noticiou: o chefão do crime financeiro, Sr. Vinícius, foi oficialmente preso. Toda a rede internacional de lavagem de dinheiro comandada por ele está sendo desmantelada. Altos nomes da política e do setor financeiro também estão sob investigação. Mateus, o professor de informática, assistia à reportagem em sua sala. Nas mãos, uma foto dele com Lucas tirada no último dia de aula. Você conseguiu, ele sussurrou. Seu telefone tocou. Era Tiago. Está vendo a notícia? Perguntou Tiago. Sim. E sentindo orgulho. Acabamos de salvar não só uma família, mas muitas outras crianças também. Graças a um garoto, disse Mateus. Sim. Um garoto que derrubou todo um império do submundo. Naquela noite, Lucas estava em seu novo quarto, iluminado por uma luz amarela suave. Ele pegou o caderno antigo e folheou até as primeiras páginas onde havia desenhado o pai com olhar sombrio, a mãe chorando, e ele, uma figura pequena e solitária numa casa cheia de sombras. Pegou o lápis e completou o desenho, luz atravessando a porta entreaberta. O garoto agora virava-se para a claridade. Os pais estavam ao seu lado, de mãos dadas. Maria bateu na porta. Ainda acordado? Lucas balançou a cabeça. Quero terminar este desenho. Amanhã é seu aniversário, ela sorriu. Sim. O primeiro em que eu não tenho mais medo do escuro. Maria entrou, beijou-lhe a testa. Parabéns, meu pequeno herói. Lucas sorriu. Não, eu não sou um herói. Para mim, você é a coisa mais corajosa que eu já tive. Na manhã seguinte, Lucas saiu para o pátio com a mochila nas costas, pronto para ir à nova escola. João e Maria o acompanharam até o portão. Você se lembra? João perguntou. Lembrar do quê? De que vencemos tudo isso. E que você salvou seus pais. Lucas abraçou o pai. O Senhor é quem eu quero ter sempre por perto. Maria enxugou as lágrimas. Vai, se não se atrasa. Lucas sorriu, virou-se e correu pela rua ensolarada. Na mão dele, o caderno se abria em uma nova página em branco. Um novo capítulo. Um amanhecer sem sombras. A história de Lucas nos ensina que a coragem não depende da idade. Mesmo com apenas 12 anos, ele enfrentou o perigo para salvar sua família do crime. O silêncio pode ser uma arma mortal, e apenas ao falar é que mudamos destinos. O amor, a confiança e a decisão certa podem vencer até as trevas mais profundas. Em qualquer situação, esteja sempre ao lado da verdade e da justiça. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.